São João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Enquanto os irmãos acham, quero saudar os irmãos que estão assistindo pela internet, o pastor Enilton, a irmã Francisca, lá em Imperatriz do Maranhão, todos os irmãos que congregam com o pastor Enilton, que recebam a paz do Senhor Jesus, receba a bênção em todos os irmãos que estão assistindo. Tome nessa noite uma atitude de fé, toque aí no teu celular, receba a bênção que você precisa para a tua vida, amém? Depois mande uma mensagem aqui para o Facebook da igreja, contando o teu testemunho, que você recebeu a bênção através dessa igreja, através desse culto, amém? Receba mesmo em nome do Senhor Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus foi para o monte. Mas pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio daquele pessoal, no meio das pessoas, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Também livro de Isaías, capítulo 1, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: aprendei a fazer o bem, praticai-o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a casa das viúvas. Isaías, capítulo 1, versículo 17 e 18. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém? Não posso sentar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe essa igreja. Agradeço a cada irmão por ter vindo na casa do Senhor adorar o Senhor. Saiba que esse é o melhor tempo que você tem na sua vida, esse tempo. O tempo que você está na presença do Senhor. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo da profecia, profetizou dizendo que o Senhor: vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã.
Esse versículo Deus está prometendo o perdão de pecados para aqueles que fazem a sua vontade, para aquele que obedece. Nós temos vivido um mundo de bastante religiões, mais religiões. Pregando evangelhos parecidos, mas diferentes. E quando o Senhor Jesus pregava o seu evangelho, que não é o diferente do que essa igreja prega, todas as pessoas gostavam de estar ouvindo a voz do Senhor, porque Ele ensinava com perfeição, com sabedoria e com humildade. Conta-nos a passagem no capítulo 8 de São João, que pela manhã cedinho o Senhor já estava no templo e o povo vinha ter com Ele e, assentando-os, ensinava. Mas ensinava não como os fariseus, saduceus e como os escribas. Ele ensinava com amor, com respeito às pessoas, com humanidade, respeitando o ser humano nas suas fraquezas. Essa mulher, que o capítulo 8 está revelando, está nos dizendo aqui nessa noite, provavelmente ela foi presa e passou, de repente, até a noite, passou no templo, aguardando para no dia seguinte ser apedrejada, aguardando o julgamento dos fariseus, que a condenariam com certeza à morte por apedrejamento. Aquela mulher não tinha, perante as religiões, aquela mulher não tinha mais chance nenhuma, estava morta. Perante os religiosos fariseus, ela já estava morta. Perante os saduceus e perante os escribas, os leitores da palavra de Deus, aquela mulher já estava condenada, estava morta. Perante as religiões, realmente, nós temos muita dificuldade de entender as coisas espirituais. Às 8 ou 10 horas da manhã, o Senhor Jesus voltou lá do Monte das Oliveiras, voltou para o templo. Aquela mulher, com certeza, estava lá. Na visão da mulher, ela pensava assim: o que vão fazer comigo agora, meu Deus? O que vai acontecer comigo? Eu pequei mesmo, eu estou errada, eu vou morrer. Porque muitas pessoas tinham sido mortas por apedrejamento por causa do pecado. A lei de Moisés exigia perfeição ou morte. Pecou, morreu. Chegaram. Quem chegou perante o Senhor? Escribas, fariseus e outras pessoas que zelavam da lei e sabiam que aquela mulher deveria morrer para cumprir a lei, para que a lei mantesse a ordem. Ela deveria matar uma pessoa. E acusando aquela mulher sem piedade, aqueles homens chegaram para o Senhor até tentando
e dizendo-lhe: esta mulher foi pega no ato do adultério. A lei de Moisés nos manda apedrejá-la. O que você vai fazer? Vai se virar contra a lei de Moisés agora? Jesus, ninguém pega Jesus de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém consegue encurralar Deus. Ninguém conseguiu encurralar o Senhor Jesus. E quando criou-se aquela situação, aquelas pessoas questionando o Senhor Jesus: e agora? Você vai ter uma saída? E o Senhor se encurvou e começou a escrever na terra. E eles estavam tentando o Senhor para pensar assim: se esse homem falar que a lei está errada, a gente vai com ele. Tu, pois, falaram os fariseus, tu, pois, o que você disse? Qual é a tua... Vamos dizer, você está falando que a lei não é legal, não sei o que lá, você está pregando diferente, está pregando a graça. O que você fala? Temos testemunha de que ela adulterou. O que fazer? O Senhor escreveu na terra, mas aqueles fariseus continuavam cobrando Jesus. Como é que é? Dá uma resposta. Fala aí. O que eu faço com essa mulher? Ela deve ser morta. Acabar a vida dela agora. Ninguém quer morrer, irmão. Ninguém quer morrer. E aquela mulher também não queria. E aquela mulher estava lá humilhada, no meio daquela multidão de pessoas, no meio daquele monte de homens, acusando-a. E como insistissem, olha, eles insistiam. E como insistisse, perguntando, eles insistiam na pergunta: o que você acha que devemos fazer? Como que estavam pensando até em apedrejar até o próprio Senhor Jesus ali. Mas quando Jesus viu aquela pressão dele, Jesus se levantou e creio que olhou para cada um deles e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E Jesus tornou a se inclinar e continuou escrevendo na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um. Eles começaram a ver, e se fosse eu naquela situação, e se fosse eu que tivesse pecado, não queria ser perdoado, se fosse eu que tivesse pecado, eu queria ser perdoado. Deus, quando nosso pai Adão e Eva pecou, Deus prometeu o perdão do pecado para toda a humanidade que nele cresce. E o Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós para perdoar nossos pecados. Hoje nós somos quem serve a Deus, que está livre do pecado. Nós precisamos sempre pedir perdão ao Senhor. A Bíblia diz assim: se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos perdoa os pecados. Oh, grande Deus! E o Isaías está dizendo assim: os vossos pecados podem ser vermelhos como carmesim, se tornarão mais brancos que a neve. Deus resolveu nos perdoar.
O Senhor resolveu nos perdoar. E aqueles homens fugiram, envergonhados dos seus próprios pecados. É fácil falar do pecado dos outros, mas quando alguém diz assim: você não tiver pecado, atira a primeira pedra. É aí que eu quero ver. É aí que nós vamos sentir quando você se coloca no lugar das pessoas. E aqueles homens começaram a se afastar, porque eles também tinham pecado. Toda a humanidade está morta espiritualmente. Toda a humanidade ficou morta espiritual. E a função do Senhor Jesus é nos fazer com que nós nasça de novo. Glória a Deus. Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E quem é nascido de Deus anda em Espírito. E quem anda na carne anda com o mundo. Mais uma vez Jesus se endireitou, se pôs de pé, acredito, e não vendo mais nenhum dos acusadores. Que sorte teve aquela mulher naquele dia. Que sorte teve aquela mulher naquele dia de ter se encontrado com Jesus, mesmo no meio dos seus acusadores. Aleluia! Que sorte! Porque Jesus olhou e não havia mais acusadores. Porque o Senhor disse assim: mulher, onde estão aqueles homens que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. E agora o Senhor vai me condenar? Não, também eu não vou te condenar. Vai, e não repita o teu pecado. Que maravilhoso aquele encontro, aquela mulher, naquela situação tão tribulosa, situação tão difícil, mas ela teve a oportunidade de, entre ela e os acusadores, apareceu o Senhor Jesus, até por imposição dos acusadores. Se você está também numa tribulação, saiba que o Senhor Jesus vai aparecer no meio da tua tribulação e vai te livrar do mal. Porque o mal que aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles escribas queriam fazer com essa mulher, o Senhor Jesus, com o seu Espírito, a livrou. E o Senhor Jesus vai livrar você também. Se você tem um problema, alguém está te acusando, alguém está inventando coisas de você, alguém está acusando o teu pecado, a tua falha, saiba que o Senhor Jesus está dizendo: eu não te condeno. Não peques mais. Glória a Deus, aleluia. Não peques mais. O apóstolo Paulo, em sua palavra, em Romanos, ele diz assim: eu me esforcei para cumprir a lei. Eu me esforcei. Deus é minha testemunha que eu me esforcei. Eu fui zeloso da lei. Eu caprichei. Mas o pecado me enganou e eu caí. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Houve um homem na Bíblia, irmão, Jefté. Ele fez uma promessa para Deus. Ele falou: Senhor, que o Senhor me dê a vitória sobre meus inimigos. Quando eu voltar para minha casa, o primeiro ser vivo que aparecer no meu encontro, eu vou oferecer ao Senhor. E Deus deu a vitória quando ele voltar para casa. A primeira pessoa que ele encontrou foi a sua filha. E ele chorou. Eu vou prometer ao Senhor que oferecer ao Senhor a pessoa que viesse no meu encontro.
Quando nós prometemos ao Senhor, nós vamos ter problema. Mas quando Deus promete para você, fique tranquilo, porque Ele é poderoso para cumprir a sua promessa. Você não pode prometer nada para Deus, porque você não tem força para cumprir. Você não tem condições, como ser humano, de cumprir as promessas que você promete para Deus. Por isso a palavra de Deus diz assim, que eu não quero sacrifício, mas um coração contrito. Eu posso me esforçar? Posso, mas não prometa para Deus. Ah, Senhor, eu prometo que vou jejuar 30 dias. Não prometa para Deus. O diabo vai te atacar e vai te derrubar. Mas agora, se você for humilde, dizer, Senhor, com a tua alma você conversar com o Senhor e dizer, Senhor, me abençoa para mim jejuar tantos dias. Me dá força. Me ajuda a jejuar. Me dá poder para jejuar. Me dá força, Senhor. Então você vai conseguir. Mas se você estufar o teu peito e dizer assim, porque eu vou jejuar 30 dias, vou jejuar 21 dias, jejum de Daniel, olha, você vai ter uma vida de luta, porque você não tem poder. Agora, se Deus te ajudar, você vai jejuar sim e vai ser abençoado. Mas não prometa. Entre no teu jejum em segredo e vá quantos dias for necessário, mas em segredo, que em segredo teu Pai vai te ver e vai te recompensar. Porque se você abrir a boca e prometer para Deus, o diabo vai fazer de tudo para você não cumprir. Mas se você humildemente entrar no teu quarto, fechar a porta e orar em segredo, teu Pai que te vê em segredo te recompensará, te responderá. Amém? Para concluir nesta noite, nós precisamos ser perdoados todos os dias. Todos os dias nós precisamos pedir perdão para Deus. E quanto mais você conhece o Evangelho, mais pecador você se torna. Porque mais conhecedor e mais Deus te ajuda também. Mas Deus te abençoa também. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. E entenda que o Senhor Jesus é diferente. Ele sabe que nós não conseguimos cumprir a lei. Ah, mas irmão, eu tenho que cumprir o sábado. Não, quem cumpriu foi o Senhor Jesus. Ah, mas eu tenho que fazer tal coisa. Não, o Senhor Jesus já fez por você. Ah, mas o sábado é o dia do descanso. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero dizer que Jesus tem mais descanso para te dar do que o sábado. Amém? Não podemos falar mal do sábado, não. Mas Jesus é maior do que o sábado, tem mais descanso que o sábado. Amém? Então não deixe nada de se acusar, não. Tá? Nós temos um acusador. A Bíblia diz assim: bem-aventurado é o homem que não se condena a si próprio naquilo que ele aprova. Se você sabe que está fazendo a coisa certa, está sendo justo, está sendo temente a Deus. Outra coisa, a lei não foi dada para os justos, foi dada para os injustos. A lei foi dada para aquele que peca. A lei diz assim: não pequeis, para o pecador. Mas aquele que já tem a intenção de não pecar, a lei não serve para ele. Então nós não vivemos pela lei, vivemos pela graça do Senhor Jesus. Nós somos salvos pela doutrina apostólica, pelo arrependimento, pelo batismo nas águas em nome do Senhor Jesus, conforme Atos 2,38, pelo batismo com o Espírito Santo, que é o poder de Deus na nossa vida, que transforma a nossa vida, e por andar uma vida digna na presença do Espírito Santo. Amém? E também por participar da Santa Ceia, com os asmos, e manter a comunhão com a igreja. Essa é a nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe a igreja nesta noite,
Receba essa palavra em nome de Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor Galito, em nome de Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde nesta noite.